Bom dia, igreja. É com muita alegria e satisfação estar reunido com vocês aqui essa noite. E uma oportunidade que Deus me deu para compartilhar aquilo que eu tenho recebido dele, para compartilhar com vocês, para que a nossa vida aqui seja mais repleta da palavra e da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos hoje fazer uma visão panorâmica a respeito do livro de Abacuque. E assim como o Senhor falou para os discípulos logo depois que ele ressuscitou, eu realmente desejo, todas as vezes que eu vou ler a palavra, eu desejo realmente que o Senhor possa abrir o meu entendimento para que eu possa perceber o que dele estava sendo escrito no livro da lei, dos salmos, dos profetas, dos provérbios. Tudo está escrito a respeito, tudo que foi escrito a respeito dele, do nosso Senhor Jesus Cristo, em quem, na plenitude dos tempos, todas as coisas convergiram. E eu espero que nessa manhã o Senhor possa, através do seu Espírito, fazer também o nosso coração, os nossos corações convergirem para Cristo. E para isso, nós realmente contamos com a intervenção do nosso maravilhoso ajudador, o Espírito Santo. Que ele possa realmente se fazer presente e atuante nos nossos corações. Vamos ler o livro de Abacuque. Vamos abrir no capítulo 1, versículo 1. No primeiro versículo, nós encontramos uma frase muito impactante, que diz: sentença revelada ao profeta Abacuque. Algumas versões estão com outra palavra, mas a palavra sentença é a palavra que eu considero mais forte para abrir esse livro e que, na verdade, vai reger ou vai permear todo este livro. Nós vamos ver, ao longo da exposição, Deus mostrando para Abacuque coisas muito desafiadoras tanto para ele quanto para nós, porque nós vivemos, assim como ele viveu, em tempos difíceis. Cada época parece trazer um novo desafio para nós. Guerras, epidemias, injustiças, corrupção, idolatria, maldade, todo tipo de iniquidade, fruto de um coração cada vez mais corrompido e escravizado pelo poder do pecado. Parece não ter limite para a imaginação e a capacidade do ser humano em fazer o mal e destilar a morte em tudo que ele toca. Esse é o mundo dos dias de hoje e também é um mundo muito parecido com o qual o profeta Abacuque viveu em sua época. Abacuque, por causa disso e por causa de outras coisas que nós vamos ver, é um livro muito atual, muito atual. E, além disso, ele é um livro único e especial. No miraculoso processo de inspiração e preservação da sua palavra, Deus usou esse profeta para nos revelar uma mensagem importante, que é a nossa mensagem principal, que é a nossa ideia principal, que é, ao revelar o seu plano de salvação, Deus transforma, pela fé, frustração, tristeza e reclamação em satisfação, alegria e adoração. Abacuque, portanto, é um livro profético no qual Deus não revela apenas o que era para ser enviado para um povo ou por um rei específico. Não era para ser enviado para divulgações, digamos assim, públicas. Nós temos expressões nele, nós não temos expressões do tipo, assim diz o Senhor, como se fosse
uma ordem para que o profeta espalhasse aquela profecia para o povo. As instruções que o texto apresenta, na verdade, são questões muito íntimas ao profeta. O livro é quase como se fosse um diário pessoal, uma conversa do profeta com o seu Senhor. Um livro, porventura, íntimo, que, com a graça de Deus, irá revelar não apenas as coisas caras ao profeta, mas também revelará os pensamentos profundos de Deus para que o nosso íntimo seja exposto, tocado e também restaurado. Que o Espírito de Deus toque as profundezas do nosso coração. Abacuque viveu em um período muito difícil da história. Ele recebeu instruções para escrever a mensagem de forma clara, em duradouras tábuas de barro, de forma que pudessem ser entendidas claramente, não apenas por quem lesse naquela época, mas também nos tempos de hoje. Ao lermos os profetas, não apenas Abacuque, nós precisamos estar sensíveis ao fato de que muitas das verdades que Deus revelara não se cumpriram apenas no tempo dos profetas. Elas também podem estar se cumprindo nos dias de hoje e também para os tempos futuros. Ou seja, elas não têm limite de tempo. Algumas das profecias de alguns profetas já se cumpriram. Outras ainda estão se cumprindo. Outras, elas só irão se cumprir definitivamente no dia do Senhor. Ou seja, alguns cumprimentos que nós vemos aqui no livro de Abacuque, eles também têm implicações escatológicas. A existência do mal e a forma como Deus lida com ele é uma das maiores e mais incômodas pedras, não apenas do sapato de Abacuque, mas de todo cristão. Pois é um dos assuntos prediletos dos que se opõem à verdade de Deus. Quando o mal acontece com uma pessoa ruim, nós entendemos esse mal como a justiça de Deus sendo feita, sendo aplicada. E nós achamos até bom, não é verdade? Aqui se faz, aqui se paga. Nós ficamos ainda mais satisfeitos quando essa justiça vem a cavalo, ou seja, quando a punição acontece tão rápido quanto a ligeireza do mal que está sendo praticado. Não há problema algum ao sentirmos grande satisfação ao vermos a justiça sendo aplicada de uma forma rápida e justa. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus nos deu até um versículo sobre esse desejo do nosso coração. Em Mateus 5:6 ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Até aqui, tudo bem. O problema realmente começa quando a justiça demora para acontecer, ou quando simplesmente não acontece diante dos nossos olhos, ou até mesmo no período das nossas vidas. Falamos que a justiça de Deus tarda, mas não falha, mas o que queremos mesmo é que ela venha depressa. A nossa sensação de injustiça aumenta ainda mais quando vemos coisas ruins acontecerem com pessoas boas, não é verdade? Principalmente quando essa pessoa boa somos nós, ou alguém que nós conhecemos ou amamos. Mas o que realmente nos deixa muito confusos, frustrados, tristes e até mesmo bravos, é quando vemos o que Abacuque viu. E o que ele viu? Ele viu tudo de ruim que acabamos de falar. E além disso, ele viu que após os seus irmãos do reino de Israel serem levados cativos pelo Império Assírio, ele viu uma ponta de esperança com a reforma religiosa promovida pelo rei Josias, que restaurou o templo e restaurou a palavra de Deus, mas logo depois Abacuque viu a injustiça, a iniquidade, a idolatria e o mal prosperarem no meio do seu povo, mal governado pelo filho de Josias, que foi Jeoaquim. Abacuque viu os assírios serem derrotados e em seu lugar surgiu uma nova
e mais terrível superpotência mundial, que foram os caldeus, povo que formava o Império Babilônico, que já tinha dominado muitas nações e agora estava mirando as suas armas para quem? Para conquistar a nação de Judá, para conquistar a cidade santa de Jerusalém. Abacuque presenciou o desvio e a degradação do reino de Judá diante de um Deus que parecia não fazer nada para impedir isso. Ele estava vendo a aparente demora de Deus diante da crescente impunidade dos que distorciam a justiça e faziam o mal contra os menos favorecidos. Mas ele não desistiu de orar. Ele clamava e chegou ao ponto que ele até gritava por ajuda, suplicava pela intervenção do seu Senhor. E aqui o seu livro começa. Diante dessa breve introdução, podemos dividir o livro em 3 partes principais. A primeira, ela vai de Abacuque, capítulo 1, versículo 1, até o versículo 1 do capítulo 2. E pode receber o título de Deus responde às nossas orações quando quer, do jeito que quiser, aos nossos justos clamores. O livro começa com a advertência que nós lemos, né? Que é a advertência ou sentença do profeta Abacuque, e ele prossegue, continua fazendo os seguintes questionamentos a Deus. Até quando, Senhor? Isso eu estou no versículo 2 do capítulo 1. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, há luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Estamos vendo um clamor legítimo feito por alguém que está em uma difícil situação. Socorro! Salva! Restaura o teu povo, Senhor. Abacuque não era insensível. E assim também nós também não devemos estar insensíveis às coisas ruins, às injustiças, às maldades que acontecem ao nosso redor. Às vezes, uma forma de nós manifestarmos algum sentimento de defesa é fecharmos os olhos para o mundo. Mas aqui nós temos alguém que estava realmente preocupado, não apenas com o mundo, com os destinos do mundo, mas principalmente com o destino da sua nação, que é a nação escolhida por Deus. Abacuque, conterrâneo do profeta Jeremias, também estava triste e angustiado pela difícil e degradante situação na qual o seu povo se encontrava. Violência, perversão, que também em algumas versões é chamada de adulteração da lei de Deus e da justiça. O ímpio domina o justo sem que nada lhe aconteça. Juízes e governos estavam usando a lei para dominar sobre os justos. Uma situação muito parecida com a qual vivemos hoje, não é verdade? Não apenas aqui no Brasil, mas também no mundo todo. No mundo todo? Sim, no mundo todo. Mas como podemos fazer a tal afirmação se nós não conhecemos todo o mundo? Será que não existem paraísos aqui na Terra? Nações indígenas será que não existem nações indígenas que vivem em paz e harmonia uns com os outros e com a natureza? Será que não existem nações desenvolvidas onde a qualidade de vida é altíssima, onde o DH é super alto e a paz e a segurança e a harmonia reinam? A resposta é não. Não existe tal lugar. Por quê? De acordo com a palavra de Deus, nós temos a seguinte sentença: o mundo inteiro está sob a influência, ou em algumas versões diz, o mundo inteiro jaz no maligno. Lá em 1 João 5,19. Além disso, as Sagradas Escrituras também dizem que todos se desviaram e igualmente se corromperam.
Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Nós encontramos isso em Romanos, que Paulo, por sua vez, está citando o Salmo 14, versículo 3, e o Salmo 53, versículo 3 também. Logo de início, podemos perceber que Abacuque traz uma mensagem profética abrangente. Ela ultrapassa as fronteiras do espaço e também do tempo. Desde as sociedades mais selvagens até nos países mais civilizados e democráticos do mundo, encontramos todo tipo de violência, perversão da lei, principalmente a lei de Deus, e injustiças. Tudo, está em todo lugar isso. Algumas violências são mais sutis e sofisticadas do que outras, mas isso não significa que sejam menos violentas ou menos dolorosas. Violência, dor e sofrimento podem ferir tanto o nosso corpo quanto a nossa alma. E há quem diga que as feridas do coração, ou seja, da alma, doem mais e são mais difíceis de cicatrizar do que as feridas do corpo. As significativas taxas de suicídio, tanto em países pobres quanto em nações riquíssimas, assim como as chamadas, classificadas recentemente como mortes por desespero, que envolvem overdose, alcoolismo, suicídio ou práticas de atividades que certamente vão levar a pessoa à morte, estão presentes principalmente nos países com altíssimo IDH e alta qualidade de vida. Tudo isso são claros indícios de que profundas feridas invisíveis estão no coração da humanidade. Tudo isso é muito triste, mas a de todas as violências que alguém poderia cometer contra o ser humano é a violência de afastá-lo da presença e da palavra do seu Criador. Não existe coisa mais terrível do que essa. E esse tipo de violência, irmãos, está sendo praticada, principalmente no chamado mundo desenvolvido, onde as pessoas estão simplesmente desprezando a palavra de Deus. Hoje, os locais onde o Evangelho está mais prosperando, onde está realmente fomentando, explodindo, são nas nações da África subsaariana, né? Aqueles países abaixo do deserto do Saara. Acima delas, como a gente viu, as nações que estão ali acima do Saara, principalmente as nações do Oriente Médio, onde são dominadas pelo islamismo, existe outro tipo de violência, como a gente viu aqui no momento missionário, né, de o cristianismo ser duramente perseguido, não apenas pelo islamismo, mas também até mesmo por aquelas religiões que dizem que propagam a paz, como o hinduísmo. Então, nós estamos sendo perseguidos em todos os lugares. E essa é a principal e a maior de todas as violências que alguém pode cometer contra o ser humano. Privá-lo da salvação eterna, privá-lo da palavra e da presença de Deus. Quando Abacuque usa a expressão, até quando, Senhor? Isso indica que ele considerava que a intervenção de Deus estava demorando demais. Você já passou por uma experiência assim? Se você já clamou, orou, chorou, esperneou para que Deus resolvesse uma situação na qual você estava sendo prejudicado ou injustiçado, humilhado, e as suas orações não estavam sendo ouvidas num devido tempo, então você sabe o que o profeta estava passando. A sua angústia era tão grande que ele dizia, até quando gritarei a ti? A fase da oração calma e silenciosa e dos jejuns em oculto já tinham passado. O desespero era tanto que os pedidos de ajuda se transformaram em gritos de socorro a Deus, que, por sua vez, parecia não estar escutando. Mas Deus, Ele sempre está ouvindo as nossas orações. Ele está sempre atento ao clamor e às necessidades do seu povo. Ele sabe das nossas necessidades, até mesmo antes mesmo de nós as colocarmos diante dele. Ele sempre está atento aos que invocam o seu nome. E mesmo que sua resposta pareça demorada, ele está agindo silenciosamente.
Abacuque não via, mas Deus estava preparando as peças do seu tabuleiro cósmico para revelar ao profeta como ele resolveria a situação do seu povo. Mas só que a resposta que Deus revelou ao profeta foi tão surpreendente, foi tão fora da casinha, que deixou ele completamente assombrado, desconcertado e confuso. Deus disse em Abacuque 5, Abacuque 1, versículos de 5 a 7 e também no versículo 11. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam, mesmo se lhe fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. No versículo 11, parte B, ele vai descrevendo, depois disso, ele vai descrevendo como que os babilônios são um povo terrível, com uma índole terrível, uma nação que o poder bélico e as estratégias fazem lembrar muito os exércitos da Alemanha da Segunda Guerra Mundial, né? Quando Deus fala que os exércitos e os cavalos eram rápidos como leopardos, aí a gente lembra daquela guerra relâmpago, né? Blitzkrieg do exército alemão. E no final da descrição Deus diz, eles são homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Imaginem a surpresa de Abacuque. O remédio de Deus parecia ser algo bem pior do que a doença. Atualmente, irmãos, hoje tem muitas pessoas preocupadas com o rumo do Brasil, em relação à liberdade, à justiça e da soberania do nosso país. Imagina a igreja, imagina a gente orando para que Deus salve, que restaure a nação brasileira. E o Senhor, imagina essa situação, o Senhor, a gente orando e o Senhor responde que vai usar a China ou o Irã para dominar completamente o Brasil e usá-lo como ponte para dominar os demais países da América do Sul, implantando o comunismo aqui no nosso país, ou então o islamismo. Esse é o tamanho do impacto que Abacuque recebeu. Algo completamente contrário às suas expectativas. Foi algo muito parecido, né? Também quando, na época dos juízes, o povo clamava por salvação depois de pecar, porque juízes, nós vemos aquele ciclo, né? O povo pecava, aí saía das promessas de Deus, da aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel, de que se eles obedecessem a sua lei, as suas alianças, ele iria preservar o povo e livrá-lo dos seus inimigos. Israel não preservava a lei, não preservava a fidelidade a Deus. Deus fazia com que as nações inimigas dominassem sobre eles. Aí, o que acontecia? Deus levantava um juiz, e aí o juiz ia lá, liderava o povo com relação à vitória e com relação à libertação. Isso foi acontecendo sucessivas vezes. Mas teve uma hora que Deus falou, basta, eu não vou livrar vocês, vou deixar vocês serem dominados. Então era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui na época de Abacuque. Isso para um nível geral. Em um nível pessoal, isso também acontece nas nossas vidas. É como se eu estivesse orando por um problema que eu estivesse passando com colegas de trabalho, colegas de escola, e depois de orar, eu veria não apenas Deus não tratar com o problema com os meus colegas, mas enviar um chefe do meu trabalho ou um professor 10 vezes pior do que os meus colegas. Não sei se vocês já passaram por isso. Um nível bem particular, eu já passei por situações semelhantes. Eu me lembro na época que eu descobri um problema nos meus olhos, né, porque além de nascer com miopia, eu comecei a enxergar um problema chamado moscas volantes. Aí eu fui e o médico descobriu
um princípio de descolamento de retina. Aí, na época, né, pedi para que os irmãos, a igreja, orasse para que eu pudesse resolver essa situação. E aí, o que aconteceu? De tanto investigar, os oftalmologistas descobriram que eu tinha um problema maior. Eu tinha não apenas um problema de mosca volante, um problema de rachaduras na retina. Eu tinha uma degradação progressiva no meu nervo óptico, que está fazendo eu perder cada vez mais a visão e que, de acordo com eles, eu posso ficar até cego um dia. Eu me lembro também, aconteceu com a minha mãe, anos depois que ela deixou o espiritismo e se tornou cristã, ela sofreu uma desilusão muito grande com a igreja e entrou em depressão. E aí nós oramos, né, para que a depressão dela fosse curada e tudo, mas com o tempo a depressão evoluiu para um Alzheimer, aí junto com o Alzheimer veio o Parkinson, depois do Parkinson veio uma falência renal dos rins, e você fica assim sem entender, né? Senhor, o que está acontecendo? Eu peço para Deus, aí vem caldeus na minha vida. Isso aconteceu também com minha esposa, né? Quando nós tentamos engravidar, a primeira gravidez foi uma tubária, né? Nós perdemos um filho, e depois de orar pela próxima gravidez, o que aconteceu? Uma outra tubária, onde perdemos não apenas o filho, mas também ela perdeu a trompa. Mas graças a Deus que dessa vez, depois, nós tivemos a Esther Vitória e o Tito. Me lembro também, na época em que a gente estava fazendo viagens missionárias para o Suriname e para a Guiana. Nós tínhamos colocado 2 casais em cidades chaves nesses 2 países. Um casal ficou em Paramaribo e outro casal ficou lá em Georgetown. E a gente, de vez em quando, viajava lá para suprir os irmãos. A gente supria eles materialmente e também supria eles fazendo visitas, né, fortalecendo a fé deles. Aí, a gente orando, né, para que o Senhor acrescentasse mais irmãos e que eles pudessem fazer ali, né, começar uma comunidade cristã. E aí, o que aconteceu? Um dos casais foram tão atacados, né, eles eram recém-casados, um dos casais teve que voltar e acabaram se separando. E aí o outro casal, né, esse casal primeiro estava em Georgetown, e o casal que estava em Paramaribo, como o casal de Georgetown fazia uma ponte, o casal de Paramaribo ficou meio que desassistido, aí tiveram que voltar também. Aí você olha assim e fala, Senhor, o que está acontecendo? Irmãos, esses exemplos, né, que aconteceram na minha vida, na vida da minha esposa, eu acredito que a maioria de vocês tem também uma história parecida. Eu acredito que a vida cristã, ela parece ser premiada com esse tipo de coisa. E então ficamos questionando, o que eu fiz ou deixei de fazer para que essas coisas acontecessem? Por que Deus permite tudo isso? Porque Ele não resolve a situação de uma maneira que envolva menos sofrimento, menos dor, e menos angústia e uma menor sensação de injustiça. Por quê? Essas eram as questões que Abacuque estava levantando no coração. Então, foi algo tão surpreendente assim, que Deus revelou para o profeta. E a reação dele foi a mesma que nós temos ao observar coisas parecidas acontecendo hoje, tanto no mundo quanto em nossas vidas. Mas lembre-se que os atos de Deus neste livro não são apenas para satisfazer os desejos do profeta ou os nossos daquela época, ou para satisfazer os nossos desejos nos dias de hoje. Paulo, pensando nisso, ele usou uma passagem muito impactante de Abacuque. Ele usou essa mesma passagem em Atos 13, versículos 40 e 41, ao pregar o evangelho na cidade de Antioquia de Pisídia. Ele usou Abacuque 1,5, que diz, olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois no dia de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Ele usou essa passagem de Abacuque não para se referir à obra de justiça que Deus estava executando sobre o seu povo, usando os ímpios babilônicos,
Mas ele estava se referindo ao quê? A obra de salvação que Deus estava executando através da execução de Jesus nas mãos dos ímpios romanos. Deus usou uma nação ímpia para executar a morte do único homem justo que existiu na face da terra. A morte dele, por sua vez, deu lugar à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E no final nós veremos que toda a obra de Deus converge para esse propósito, converge para Cristo, converge para a transformação do bem em mal. Mesmo quando nós não entendemos os feitos de Deus, e isso é muito comum, na verdade, nós temos que crer que Ele direciona todas as coisas para o seu plano eterno de redenção e restauração dos céus e da terra. Qual foi a reação do profeta diante da chocante notícia? Nos versículos 12 e 13, Abacuque ele faz uma declaração muito bonita. Ele fala assim: Senhor, e aqui ele usa o nome pessoal de Deus, que é Yahweh, né? Formado por aquelas quatro letras, né? YHWH, que alguns traduzem para Jeová, Javé. Ele diz: Senhor Jeová, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus. Aí ele muda para Elohim. Meu santo, Tu não morrerás. Em algumas versões diz: não morreremos. Senhor, aí ele volta para Jeová. Tu designaste uma nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste a ela que aplicaste castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Porque ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Abacuque, meus irmãos, usa o nome íntimo de Deus, que é um nome também que remonta à aliança que ele fez com o seu povo. E antes de expressar, ele faz isso, né, antes de expressar suas dúvidas. Ele também usa uma respeitosa reverência, reconhecendo que Deus é eterno, que o Senhor é santo, que o Senhor é a rocha firme e imutável sobre a qual ele podia confiar, mesmo sem compreender o que Deus estava fazendo. Precisamos ver a beleza e a importância disso, porque o problema não é fazermos questionamentos, não é levantarmos os nossos clamores: Senhor, por que isso? A questão é como nós estamos fazendo isso. Podemos ter dúvidas, é claro, mas antes precisamos reconhecer o caráter do nosso Senhor. Reconhecer que Ele é amoroso, que Ele é santo, que Ele é puro, que Ele é justo, que Ele é misericordioso, que Ele é gracioso, que Ele é fiel. E nós também precisamos reconhecer os atributos de Deus, que Ele é eterno, que Ele é todo-poderoso, que Ele é perfeito e que Ele é imutável como a rocha eterna. Ao chamar Deus de rocha, Abacuque muito provavelmente estava se referindo a Deuteronômio 32:4, que diz assim: Deus é a nossa rocha, suas obras são todas perfeitas e os seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. E Paulo revela que aquela rocha a qual muitos profetas se referiam, e a rocha que estava seguindo o povo durante a peregrinação no deserto, essa rocha era Cristo. Nos versículos 14 a 17, Abacuque afirma que Deus tornou os homens como animais, que sem governo são capturados pelo anzol e pela rede de um inimigo que se alegra com as suas maldades, se enriquece com todo o mal praticado. Será que o profeta estava indo longe demais? Deus tornou realmente os homens como animais, sem governo nenhum, para virarem presas? Olha, quando vemos o mal no mundo, nós precisamos reconhecer que tudo isso é fruto da queda. Antes da queda, Deus, como o oleiro, Ele esculpiu o homem do barro.
Mas, quando o homem desobedeceu, o pecado se instalou e a morte entrou em toda a humanidade. A partir de então, o oleiro passou a manusear um barro contaminado, tanto pelo pecado quanto pela morte. Ele poderia logo ter descartado tudo, todo esse barro sujo e imundo, ele poderia jogar fora e fazer tudo de novo. Mas o que ele fez? Ele fez uma obra admirável. Desde os primeiros capítulos de Gênesis, no qual o Criador habilmente transforma aquele barro mau em algo bom. Paulo, em Romanos capítulo 9, versículo 11, ele levanta a seguinte questão: o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? É claro, sim, a resposta é sim, ele pode, porque ele é o oleiro. Mas nós não podemos esquecer de que tanto os vasos destinados para a honra quanto os destinados para a desonra são feitas do mesmo barro contaminado pelo pecado. Qual é a diferença? É aquilo que é colocado no interior do vaso. Por isso a palavra diz, né? Em Romanos 9, 23, Paulo continua afirmando: o que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a sua glória? Conseguimos ver aqui que a glória não é do vaso. E Paulo, em 2 Coríntios 4, 6, 7, ele completa: pois Deus é quem disse, das trevas resplandeça a luz. E Ele mesmo, irmãos, brilhou em nossos corações para que a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Para que nós tenhamos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Cabe questionamento ainda? Não cabe. O primeiro capítulo se encerra com essas fortes indagações. Como pode um Deus justo, puro, santo, usar uma nação má para punir o seu povo da aliança? Irmãos, a verdade é que a pergunta de Abacuque ecoa através dos séculos e chega até nós hoje através da dúvida. Se Deus é bom, santo, todo-poderoso e justo, então por que Ele não apenas permite a existência do mal, mas até mesmo o usa como instrumento da sua justiça? Você já viveu alguma situação em que você orou a Deus por ajuda, socorro e salvação, e só escutou o silêncio, ou pior, viu ainda mais sofrimento, tragédia e confusão? Se já aconteceu isso, então preste muita atenção, porque Abacuque está nos mostrando que direção devemos tomar diante dessas situações. Qual deve ser a nossa postura? Primeiro, abrir, expor, escancarar, rasgar o nosso coração diante do Senhor, com todo respeito, com toda devoção. Precisamos levantar um clamor genuíno e sincero em direção ao Senhor e aguardar a sua resposta. Se a resposta de Deus for favorável à sua causa, ótimo. Agradeça, louve ao Senhor por Ele ter exercido sua misericórdia para contigo. Se não, se a resposta não foi a esperada, ou se não houve resposta, faça como Abacuque fez no capítulo 2, versículo 1. Mantenha-se em uma postura de espera reverente e vigilante. Ele diz, né? Ficarei no meu posto de sentinela, no meu posto de vigília, e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Muitas vezes nós temos medo de questionar o Senhor, de fazer clamor genuíno e sincero diante das injustiças, diante das desgraças, diante daquilo que a gente não concorda. Pode ser tanto a nível de nação, a nível nacional, pode ser a nível de igreja, pode ser a nível familiar, pode ser a nível pessoal. Às vezes, eu percebo que eu tenho algum irmão, alguma irmã passando por dificuldade, aí eu
entra em contato, eu peço para minha esposa entrar em contato. Irmão, como é que você está? Está tudo bem? Não, está tudo bem. A gente sabe que não está tudo bem. Ou essa pessoa, ela está, digamos assim, não querendo ajuda, ou está querendo ajuda da maneira que ele acha que a ajuda deveria vir. Não recrimino, nem repreendo. Mas o que Abacuque nos ensina é que nós devemos abrir o nosso coração ao Senhor. E o Senhor não está apenas lá no céu, Ele está aqui também presente conosco, Ele está no coração de cada irmão que Ele colocou nas nossas vidas para nós andarmos juntos durante o tempo da nossa peregrinação. Não é isso que nós vemos durante a semana no devocional? Salmos de peregrinação. O peregrino, uma das características e uma das práticas do peregrino era andar junto, era andar em grupo. Eu me lembro que, logo quando eu me converti, eu fui na casa de uma prima minha e ela me apresentou um DVD do Diante do Trono. E lá nesse DVD era um show que eles estavam fazendo em Brasília, que eles tinham feito em Brasília, na época eu morava em Brasília. Irmãos, quando eu vi aquela multidão de pessoas louvando a Deus, adorando a Deus, eu não me contive as minhas lágrimas. Eu falei, que coisa linda! Que bom que eu não estou sozinho. Essa é uma das importâncias de nós andarmos em bandos, né? Deus nos fez ovelhas para andarmos em bando. Mas se eu, depois das reuniões, eu me fecho dentro do meu mundo particular, eu não clamo nem a Deus, nem clamo por ajuda a Deus, e nem clamo a um irmão que está, ou uma irmã próxima de mim, para expor para esse irmão as minhas dúvidas, as minhas angústias, os problemas, as dificuldades que eu estou passando, eu estou perdendo uma grande oportunidade de Deus falar diretamente comigo ou falar indiretamente comigo através da ajuda que o seu corpo promove. Isso é a visão de corpo, né? Cada junta, cada membro unido, suprindo uns aos outros com a vida divina de Deus. Se eu arranco minha mão e coloco fora, com o tempo ela murcha. Nós estamos na comunidade Batista Videira e nós precisamos estar conectados à videira verdadeira. E também, como uma planta e como um corpo, nós precisamos estar conectados uns aos outros. Nós não somos autossuficientes nem de Deus e nem das pessoas que Deus colocou em nossa vida, né? Por isso que Ele distribuiu dons diferentes aos homens. Por isso que Ele não colocou uma graça completa, uma autossuficiência completa dentro do coração de cada um. Senão não seria corpo, né? E os olhos, o braço não pode virar para o nariz, não pode virar para o pé e falar, eu não preciso de ti. Todos nós precisamos, senão vamos ser incompletos. Então, façamos como Abacuque. Vamos entrar na nossa torre de vigília. Vamos ficar atentos. Tem alguns cristãos que, diante dos males do mundo, eles se alienam, se fecham, se trancam. Eu não assisto mais noticiário, eu não assisto mais, eu não quero saber o que está acontecendo no mundo, eu não quero saber o que está acontecendo na igreja. Essa não é uma postura legal. A alienação, ela nos torna alienados do que Deus está fazendo, tá? E como que nós vamos orar se nós estamos fechados aos acontecimentos mundiais, aos problemas que estão acontecendo ao nosso redor? Esse tipo de alienação, às vezes, abrange até a nossa família. Às vezes, a esposa, o marido, os filhos que estão ali precisando de suporte. Estou ali no celular, mergulhado ali nas mensagens, e não estou vendo o que Deus está mostrando para mim, as necessidades urgentes de oração, de intervenção, de clamor. Não sabemos quanto tempo Abacuque, depois que entrou na sua torre de vigília, demorou para ser respondido. A Bíblia não apresenta passagens temporais. A exemplo disso é o que acontece, por exemplo, como lemos o livro de Atos. Algumas passagens ali, alguns marcadores temporais são visíveis, mas poucas pessoas têm a impressão ou têm a noção de que, desde o primeiro capítulo até o último, são 30 anos que se passam ali, né? Então a gente não sabe, e não importa quanto tempo demore. A gente sabe que é difícil.
A segunda parte que abrange Abacuque 2, 20, capítulo 2, até o versículo 2, capítulo 2, versículo 2 até o versículo 20, pode receber o seguinte título: no final, Deus punirá definitivamente o mal e salvará os que vivem pela fé fiel em sua palavra. Depois de algum tempo, Deus ordenou que Abacuque escrevesse claramente a visão em tabuinhas, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não atrasará. Aqui nos é revelado que a visão fala do fim. Isso não é apenas uma verdade para aquela época, mas pode ser considerada também como uma afirmação escatológica sobre o juízo final de Deus sobre a sua criação. E como esse juízo parece demorado, não é mesmo? Realmente, o tempo, ou melhor, a demora de Deus é um grande desafio para todos nós. Nós falamos, Maranata, Senhor, volta logo, porque eu não aguento. Mas nós precisamos recorrer às Sagradas Escrituras para sabermos como lidar com a aparente demora do cumprimento da palavra e das promessas de Deus. Em 2 Pedro 5:9, ele diz assim: o Senhor não se atrasa. Amém, irmãos? O Senhor não se atrasa em cumprir as suas promessas, como alguns a julgam. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Que todos são esses? Todos os que Ele predestinou e escolheu desde a fundação do mundo. Em Romanos 11, 25, Paulo diz: irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. Tudo indica que Deus aguarda que todos os seus escolhidos se arrependam e sejam salvos, até aqueles que ainda não nasceram. Você já parou para pensar que, se Deus fosse mais rápido, talvez você, seu filho, ou algum membro da sua família não seria salvo, ou talvez nem nascesse? Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento. Logo em seguida, Deus ordena a Abacuque: escreva, o ímpio está envadecido, os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade, ou o justo viverá pela fé. Por um lado, nós temos a vaidade, que incha o coração humano, enchendo o coração de maus desejos. Debaixo do sol, tudo é vaidade. Por outro lado, nós temos essa importante revelação de Deus: o justo viverá pela fé. É uma afirmação tão importante que ela é citada 3 vezes no Novo Testamento. Em Romanos 1,17, em Gálatas... em Gálatas 3:13 e em Hebreus, versículos 38 e 39. Em Romanos e em Gálatas, Deus fala a respeito do viver pela fé relacionado à salvação. Lembra da porta estreita? Essa porta estreita só pode ser traspassada através da fé. A salvação vem pela fé. Já em Hebreus, o escritor de Hebreus, ele fala a respeito da perseverança. Então, depois que a gente entra pelo caminho estreito, pela porta estreita, o caminho apertado também é percorrido pela fé. Que fé é essa? Não é uma fé oscilante, mas é uma fé fiel. O justo viverá pela sua fidelidade. Enquanto nós peregrinamos, o grande desafio nosso nessa terra, como peregrinos, é, diante de todas as adversidades que acontecem na nossa vida, nós caminharmos no reto caminho de Deus, seguindo fielmente os seus mandamentos e a sua palavra. A fé revelada por Deus a Abacuque aponta para uma fidelidade constante e uma entrega contínua, progressiva e completa à pessoa e à obra do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, para a honra e glória de Deus, nosso Pai.
o Senhor já deixou tudo preparado para que a gente não seja surpreendido no meio do caminho. Jesus, ele estabelece uma relação entre uma aparente demora e em vermos a justiça de Deus ser concretizada e a perseverança da nossa fé, quando ele fala a respeito daquela passagem, daquela parábola do juiz iníquo. Ele diz que Deus vai realmente executar todo o seu juízo. Mas, por acaso, quando ele voltar, ele encontrará fé na terra? Então a gente sabe que até a volta do Senhor, os desafios são enormes. Por isso, nós precisamos nos voltar à palavra revelada de Deus, para que não sejamos pegos de surpresa. E ela já nos revelou tudo. Ela já revelou o final do filme. Então, nós já temos o spoiler. Não tem mais jump scares. A gente já sabe o que vai acontecer ali, né? O bicho não vai, as situações não vão nos assustar. Nós sabemos que seremos perseguidos e odiados por causa do Senhor, lá em Mateus 24:9. Nós sabemos que estão vindo falsos cristos e falsos profetas, em Mateus 24:24. Nós sabemos que virão lobos disfarçados de ovelhas, em Mateus 7:15. Nós sabemos que temos corrido perigo na presença de falsos irmãos, conforme Paulo explica lá em 2 Coríntios 11:26. Apocalipse nos mostra que durante a perseguição, a grande tribulação, o anticristo vai receber poder sobre o povo de Deus, para persegui-los, para colocar muitas pessoas em prisões e obrigar as pessoas a receberem o sinal da besta. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, essa perseverança, irmãos, ela depende da nossa fé. E a nossa fé é fortalecida pelo nosso conviver diário com a palavra e com a presença do nosso Senhor em nossas vidas. E aí, a gente consegue entender o que o Senhor disse em João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Em Efésios nos explica, né, Efésios 2:14, pois Ele, ou seja, Cristo, Ele é a nossa paz. Então, estar no Senhor é o melhor remédio para que nós não sejamos dominados pelas aflições do que está acontecendo ao nosso redor. Nos versículos 5-19, Deus revela a Abacuque que irá tratar de 5 pecados. São revelados 5 ais que Deus irá usar contra a Babilônia, mas que também representam ou podem representar um princípio geral do que o Senhor faz para lidar com esses problemas hoje no mundo e também do que Ele irá fazer no dia do juízo final. O primeiro ai, que vai do versículo 6, parte B, até o 8, é contra a cobiça e a exploração violenta. O segundo ai é semelhante ao primeiro, mas o foco principal é na busca egoísta por segurança, onde as pessoas encontram, através das coisas, das posses materiais, um ninho elevado, um local seguro onde ele acha que vai estar protegido das adversidades. O terceiro ai é contra a violência e a opressão usadas para construir império. O quarto ai, ele é a respeito de julgamento contra a crueldade sádica, que os babilônios eram bem sádicos, bem terroristas mesmo, com as nações que eles dominavam. E o quinto ai é um ai a respeito da idolatria. É o principal dos pecados. E Deus fala que vai tratar todos eles. Mas só que no meio desses ais tem uma das passagens mais impressionantes desse livro, que está dizendo no versículo 14, né? Ele está dizendo assim: entretanto, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Isaías 11:9 diz que ninguém mais fará mal algum, nem haverá qualquer destruição em todo o meu santo monte, porquanto toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Isaías 40:5 diz: a glória do Senhor será revelada, e juntos
todos a contemplarão, porquanto a boca do Senhor assim afirmou. A nação de Israel foi a primeira responsável em transmitir essa glória para as outras nações, mas o que a gente vê é que elas foram dominadas pela idolatria. Hoje, esse bastão está com a igreja. A igreja tem o papel, nós temos esse papel de encher a terra com a glória do Senhor. Através do quê? Através da pregação do Evangelho. Hoje, no versículo 20, Abacuque apresenta uma forte declaração. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a carne. O templo era o local onde a Torá, ou a lei de Deus, era guardada, preservada, ensinada e multiplicada. A lei de Deus foi criada para trazer o bem, a ordem, a justiça, a paz, o descanso na vida do homem. Mas assim como naquela época, essa lei, hoje, ela é ignorada. Ela é desacreditada pelos infiéis, pelos ímpios, trazendo caos, culpa, violência e todo tipo de iniquidade ao mundo. Mas essa lei também pode ser distorcida pela religiosidade, colocando, assim como na época dos fariseus, como Jesus diz, colocando fardos pesados sobre os ombros dos que não aceitavam tomar o jugo suave e o fardo leve do Senhor, daquele nosso Senhor que é manso e humilde de coração. Hoje, Deus está no nosso corpo, que é o templo do seu Espírito, restabelecendo a ordem e nos trazendo alegria, gozo e paz. Todas as dúvidas, incertezas, frustrações deveriam silenciar aqui, ou seja, aos pés do Senhor Jesus, sentado no trono do nosso coração. Quando Deus está no trono, o seu silêncio não é ausência, o seu tempo não é demorado, e as suas ações não são estranhadas. Diante da majestade soberana de seus atos, a única resposta apropriada que podemos dar é um silêncio reverente e adorador, como o que Jó fez depois do seu encontro com Deus. Eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem e eu me abomino. Eu falei, mas agora eu me calarei. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Mas Abacuque não apenas silencia suas queixas. No capítulo 3, ele abre sua boca para cantar um lindo salmo de louvor, que vai do versículo 1 até o versículo 19, que pode receber o seguinte título: A palavra e a presença de Deus têm o poder de alegrar o coração, até mesmo na provação. Então, a oração de Abacuque começa com uma confissão. Senhor, eu ouvi falar da sua fama, temo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Lindo, né? E a fé fiel de Abacuque o conduziu a se lembrar da fidelidade do poder de Deus. Sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. E do versículo 5 até o versículo 10, Abacuque está se referindo aos feitos grandiosos de Deus no povo liberto do Egito. E no versículo 11, ao libertar o povo no Egito. E no versículo 11 nós lemos, né, o sol e a lua pararam em suas moradas, né, se referindo ao milagre da vitória de Josué contra os 5 reis amorreus ali no livro de Êxodo. Irmãos, para finalizar, em tempos difíceis, Deus, assim como Ele fez com Abacuque, Ele nos conduz à lembrança dos seus feitos na história. Lembrem-se das ações e dos juízos de Deus, pois eles não apenas mostram o que Ele fez, mas também o que Ele está fazendo e o que Ele fará. Lembrem-se do dilúvio, no qual Deus poupou o justo Noé, mas lembrem-se também do que fez depois do seu filho Cã. Lembrem-se de Ló, que foi poupado da destruição de Sodoma e Gomorra, mas também lembre-se da sua mulher e do que aconteceu com ele depois com suas filhas.
Lembrem-se das pragas sobre o Egito, mas também se lembrem da revolta de Coré e da falta de fé no povo ao entrar na terra prometida. Todas essas coisas são para o nosso ensinamento, para que possamos nos lembrar dos feitos do Senhor na história mundial e também na história de Israel e, sobretudo, na história de nossas vidas. Essas histórias formam raízes que são muito importantes para preservar a gente de um tipo muito específico de provação. Nos preservar da provação provocada pelo sofrimento por causa da palavra, como Jesus nos ensinou na parábola do semeador, lá em Mateus 13. Aquelas sementes que estavam em solo pedregoso, elas secaram diante das adversidades produzidas por causa da palavra. No início, a pessoa pode receber a palavra com alegria, mas na prática, quando decide viver justamente, piedosamente, aí vem as provações, vem as perseguições. E se não tivermos essas raízes, a planta vai secar. Aí então, só então, nós vamos perceber, né, um estremecimento interior, o que sentiu no versículo 16. Todas as vezes que nós nos lembramos de quem Deus é, todas as vezes que nós nos lembramos do que Ele fez, todas as vezes que nós temos um encontro com Ele, a semelhança do que aconteceu com todos os que ficavam na presença do Senhor, nossos joelhos falham, o nosso coração se derrete, nosso ego ele é desconstruído na presença de Deus. E é isso que Abacuque está relatando aqui no versículo 16. Esse é o efeito da palavra e da presença de Deus. Ele nos destrói, sim. Para quê? Para que Ele possa nos erguer fortalecidos na força do seu poder. E aí, na parte B do versículo 16, Abacuque fala: tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Esse foi um dos versículos mais impactantes desse livro para mim, porque aqui nós vemos um coração que foi trabalhado pelo Senhor. Ele transformou uma inquietude em tranquilidade, transformou a ansiedade em uma paciente espera, transformou a expectativa humana em uma santa aceitação do destino promulgado por Deus. Não sabemos o destino do profeta, nem se ele viu a queda de Jerusalém, mas certamente ele não viu a queda do Império Babilônico. Ele viu apenas parte da profecia que lhe fora revelada. Ele continuou na fornalha ardente das situações deploráveis ao seu redor. Mas agora, com a palavra e a presença de Deus, o fogo das preocupações e as chamas do desespero não mais o atingiam. Ele estava ali, na fornalha, com o Senhor. E é essa situação que Deus nos chama. É essa situação que vai fazer o nosso coração nos alegrar. E assim como no final desse capítulo, como mesmo faltando a fruto da videira, o produto da oliveira, mesmo sem ovelhas e bois no curral, ou seja, mesmo que eu não tenha uma casa própria, um lugar seguro para ficar, mesmo que eu não tenha um emprego fixo, mesmo que eu não tenha saúde, mesmo que nada ao meu redor eu consiga me apoiar para sentir segurança, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, meu Deus, é o meu cântico. Ele é a nossa força. Ele é o nosso cântico, assim como nós cantamos aqui. E Ele nos faz andar como a corça, como o cervo. A sua força nos tira de uma caminhada, de uma peregrinação debaixo do sol, onde tudo é vaidade, tudo é sofrimento, tudo não tem propósito, tudo não tem sentido, como nós vemos ali no livro de Eclesiastes. Ele nos transfere dessa terra de sofrimentos, nessa terra de sequidão, para a boa terra. A boa terra já está no nosso coração. É a presença dele em nosso coração. Porque Deus já nos fez, em Cristo Jesus, sairmos dessa terra de peregrinação, atravessarmos esse deserto, o quê?
na presença dEle. Entrarmos no descanso definitivo, que é o nosso verdadeiro sábado. Acabarmos com todas as aflições que afligem, não por uma indolente alienação, e não por um questionamento desrespeitoso a Deus, mas por uma justa espera, por um santo questionamento diante das coisas que nós não entendemos que Deus esteja fazendo no mundo, na igreja e também em nossas vidas. Que o Senhor nos eleve, irmãos, que possamos erguer os nossos olhos e olhar que os campos já estão brancos. Ele nos chama para que nós possamos expandir essa alegria para outras pessoas, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho. Essa é a nossa função, é isso que alegra o nosso coração. O propósito, o definitivo das nossas vidas é levar essa alegria para a nossa família, para a igreja e também para todos aqueles que estão ao nosso alcance. Que o Senhor nos conduza na força do seu poder. Esse é o meu desejo e a minha oração para todos nós. Em nome de Jesus. Amém.